Boa noite, pessoal. Daremos hoje então início à nossa apresentação do nosso estágio híbrido. Eu me chamo Felipe, curso licenciatura em História. Para ficar um entendimento mais fácil, eu vou apresentar esse meu projeto de estágio dividido em 3 etapas. A primeira aula vai falar brevemente sobre o assunto de processo da unificação, como ocorreu, os meios como ocorreram da unificação ao Império Alemão. A segunda aula eu falarei um pouco sobre a questão das fases da imigração alemã ao Brasil, fundação de colônias, como ocorreu esse processo, tá? E a terceira aula vai ser sobre a herança germânica na sociedade brasileira. Tá bom? Obrigado. Então, na segunda metade do século XIX, o atual território da Alemanha era fragmentado, ele era dividido em pequenos reinos e ducados, mantidos sob a mesma raiz cultural, raiz germânica, mas que eram autônomos, né, quer dizer, eram politicamente autônomos. Nessa região, a Confederação Germânica, como era conhecida, existiam 2 nações hegemônicas. De um lado, a gente tinha o Império Austro-Húngaro e a Prússia, tá? Então, desde o início do século XIX, já existia esse sentimento nacionalista de unificação desse território. Então, após as revoluções de 1848, esse movimento ganhou força, um movimento de ideia liberal e democrática. Mas esse movimento, não tendo conseguido sucesso na unificação territorial de um Estado-nação, ele serviu de base para posteriormente chegar ao Segundo Reich, do Império Alemão. A Prússia via com bons olhos um acordo aduaneiro que já havia feito entre a Confederação Germânica, entre os pequenos reinos e ducados, pelos Zollverein, tá? Que foi um acordo como a gente tem hoje, por exemplo, o Mercosul, que era um acordo de livre de circulação de mercadorias. Esse acordo também, eles excluíram totalmente a Áustria, que era sua maior rival. A Prússia via nesse acordo um meio de se desenvolver economicamente, e que foi muito importante para o desenvolvimento da indústria de base, que na Prússia já era bem situada e bem desenvolvida. Então, o projeto de unificação territorial alemã ganhou força a partir do ano de 1857, com a ascensão de Guilherme I ao trono do reino prussiano, após o afastamento por motivos de saúde de Frederico Guilherme IV. Então, no ano de 1862, ele nomeou von Hum como seu ministro de guerra e Otto von Bismarck como seu primeiro-ministro. Von Hum e Guilherme I tinham um ideal em comum de fortalecer o seu exército, torná-lo mais moderno. Então investiram em tecnologia militar para armamentos e equipamentos. Essas ações do governo prussiano de Guilherme I e Otto von Bismarck levaram a Prússia a ter 3 conflitos armados, 3 guerras num período de 7 anos. Foram elas a Guerra dos Ducados, travada contra a Dinamarca no ano de 1864, a Guerra Austro-Prussiana, que ocorreu no ano de 1866, e a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre os anos de 1870 ao início do ano de 1871. Então, vamos começar com a primeira, que era a Guerra dos Ducados. A Guerra dos Ducados, então, como já havia mencionado antes, aconteceu no ano de 1864, que foi uma ambição da Prússia em anexar 2 ducados da Dinamarca. Então, o pretexto que a Prússia usou para atacar esses 2 ducados foi que no ano de 1852 a Dinamarca, juntamente com a Prússia e a Áustria, havia assegurado a autonomia desses 2 ducados, que era Holstein e Schleswig. Então, no ano de 1863, após a divulgação da nova Constituição da Dinamarca, que na Constituição diminuía em grande parte a autonomia política desses 2 ducados
Holstein e Schleswig. Então, num acordo entre a Prússia e a Áustria, ambos atacaram a Dinamarca, venceram a guerra e anexaram esses dois territórios. Holstein acabou ficando para a Áustria e Schleswig ficou para a Prússia. Mas desde então, desde essa vitória, a Prússia e a Áustria já se desentendiam por conta dessa divisão desses dois ducados. Então, após a vitória, 2 anos após essa vitória, no caso, viria a próxima guerra, que seria contra a Áustria, por conta desse desentendimento na divisão desses dois ducados. Então, o segundo conflito armado que a Prússia se envolveu no seu projeto de unificação foi contra a Áustria, no ano de 1866. Otto von Bismarck, prevendo esse conflito armado contra a Áustria, agiu habilmente, conseguiu o apoio italiano, tá, que foi essencial no desfecho dessa guerra, pois ela dividiu as tropas austríacas e ainda enfraqueceu as posições ao norte, e também a neutralidade da França, que poderia vir a interferir nesse conflito armado. Consequência, tá? A Prússia conseguiu anexar o território que eles haviam conquistado juntos, o Ducado de Holstein, e também anexou os territórios que haviam apoiado a Áustria na guerra contra a Prússia. Então, Bismarck via como extrema necessidade de excluir a Áustria dessa confederação germânica para poder aumentar o seu raio de influência nesses pequenos reinos e ducados que ainda não haviam sido anexados. Então, o último conflito armado que a Prússia teve até o seu processo de unificação, né, foi contra a França, conhecida como então a Guerra Franco-Prussiana. Esse conflito então armado se ocorreu entre os anos de 1870 ao início do ano de 1871. O conflito se iniciou então pelo temor que a Prússia tinha de que a França anexaria territórios germânicos ao sul, tá, por conta dessa ambição. O estopim desse conflito mesmo se deu após o desentendimento entre as partes, entre França e Prússia, de quem sucederia ao trono espanhol. Novamente pesou muito a superioridade tática e militar da Prússia, que anos anteriores, por Guilherme von Hum, haviam modernizado seu próprio exército. A França se sentiu muito humilhada por conta dessa derrota. Teve que ceder territórios, teve que pagar uma indenização de 5 bilhões de francos, tá? E com essa vitória prussiana, concluiu-se o processo de unificação territorial, levando então a Prússia como Segundo Reich, Segundo Império Alemão, e Guilherme I como seu Kaiser, como seu imperador. Essa tensão, esse revanchismo da França perdurou por muitos e muitos anos em todo o continente europeu. E como o Império Alemão havia se unificado tardiamente, eles tentaram se expandir com colônias no território africano. Então essas tensões se elevaram e anos posteriormente, no caso, deu-se então início à Primeira Guerra Mundial.